Bom, para nós encerrarmos essa questão da identidade e o reino de Deus, eu gostaria de falar ainda sobre o propósito eterno de Deus. Algo bem original, e entrar na mente do Senhor para descobrir qual é o pensamento do Senhor é o desafio de todo ser humano e de qualquer religião que existe por aí. O propósito original de Deus era trazer o seu reino invisível a esta terra visível. E por isso é que ele enviou os seus filhos para esse planeta para estabelecerem aqui o reino de Deus. Então, de onde que nós enxergamos isso? No versículo, na palavra que o próprio Senhor diz, quando ele se refere à criação do homem. Por que Deus criou o homem? Qual o propósito? Por que o Senhor enviou o homem para aqui, para esse planeta? Propósito é algo assim super valorizado pelo Senhor, porque o Senhor ele não faz nada sem propósito. O Senhor não cria nada apenas para a beleza. Por exemplo, sempre ele cria algo com propósito. Inclusive o bandido, o ladrão, o ímpio para o dia do mal. Assim diz a palavra lá em Eclesiastes. Então o Senhor não faz nada sem propósito. Sempre que o Senhor age, sempre que o Senhor cria alguma coisa, ele tem um propósito em mente. É como aquele fabricante que nós falamos, que não cria nada, não inventa nada, sem antes ter o seu propósito. Então, o propósito é algo assim original do Senhor, é algo raiz, está na moda essa palavra, né? É algo raiz do Senhor, né? O Senhor com sabedoria criou a terra, estabeleceu os montes com a inteligência. Então o Senhor não faz nada assim ao léu, né? Sempre com um propósito. E o propósito do Senhor, né, com relação à terra, né, o propósito eterno de Deus, era o quê? Estabelecer aqui na terra uma colônia dos céus. Né? Aquela palavra que o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que ele tenha domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais na terra, sobre tudo que se move, enfim. Né? Então, o propósito de Deus era estabelecer aqui na terra uma colônia dos céus. E por isso é que ele envia os seus filhos, as criaturas que ele criou, né? A sua própria imagem, conforme a sua semelhança. O que aconteceu antes disso? Aconteceu algo assim inusitado. Lúcifer e os anjos que o seguiam se rebelaram contra Deus e foram destituídos da sua posição e se tornaram assim arqui-inimigos do Senhor. Então o Senhor, né, ele decidiu o seguinte: bom, vou fazer de novo uma criatura, mas só que dessa vez não vai ser anjo. Vou fazer uma criatura que seja apta para governar a terra. Eu vou fazer uma criatura que tenha o domínio, que tenha glória, a minha glória, que tenha a minha imagem, que seja governante, que seja aquele que vai reger esse planeta. Então ele tem que ter algumas características. Onde é que eu vou encontrar essas características?
né? O Senhor fez assim os peixes do mar, as plantas da terra, os luminares, né, as estrelas, os sols, ele gerou a partir do firmamento. E esse ser? Como é que ele vai gerar esse ser? Né? E aí, de repente, ele olhou para si e as características estão em mim. Então, eu tenho que criar uma criatura que seja a minha imagem, conforme a minha semelhança. Né? Uma criatura que tenha as minhas características, que tenha a minha essência, que tenha a minha natureza, que tenha a minha substância e que tenha as minhas qualidades e funcione como eu funcione. Então essas características estão em mim. Então façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quê? Por que a nossa semelhança? Para que ele tenha domínio. Então o Senhor decidiu colocar os seus filhos aqui nesse planeta para reinarem em vida, não em morte, não após a morte, não saindo para o paraíso, mas em vida, como está lá em Romanos. Então, para governarem esse planeta, para reinarem em vida, para estabelecer aqui na Terra a cultura dos céus, o governo dos céus, as leis dos céus, os valores dos céus, a moral dos céus, a economia dos céus, o sistema de saúde dos céus, o sistema de ensino dos céus. Então, o propósito de Deus enviar os seus filhos aqui na Terra era que ele pudesse, que ele estabelecesse o seu reino aqui na Terra através dos seus filhos. Então, a fonte da autoridade do homem aqui no planeta estaria estabelecida como? Em o homem estar ligado a Deus. Assim como, por exemplo, os peixes, eles foram criados dentro da água. Mas se os peixes forem retirados da água, o que vai acontecer? Eles não vão funcionar bem e vão morrer. Se você pegar uma planta e tirar da superfície da terra, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai funcionar mal e vai morrer. Um astro celeste, um sol, uma estrela, se for retirado do firmamento, o que vai acontecer? Vai funcionar mal e vai se apagar, vai morrer. Né? Se um anjo for retirado da presença de Deus, o que vai acontecer com ele? É um caso muito sério, né? Pois é, ele vai funcionar mal, vai perder a presença de Deus e vira demônio. E o corpo humano? O que acontece? Se o corpo humano for retirado daqui dessa terra, a palavra fala que Deus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, se o homem, se o corpo humano for retirado daqui da terra, o que vai acontecer? Ele não vai funcionar direito e vai morrer. Mas e se a parte espiritual do homem for retirada da presença de Deus? Esse homem vai funcionar mal, não vai ser sacerdote, não vai poder reinar em vida, vai funcionar mal e vai morrer. Vai virar pecador e vai morrer. O que é um pecador? O pecador é aquele que se desvia do alvo, se desvia do propósito. Por isso que é tão importante entender a questão de propósito. Pecado, as pessoas imaginam pecado como sendo, a pessoa matou, a pessoa roubou, a pessoa mentiu, a pessoa feriu outra pessoa, ela não honrou o pai, né? Isso são atos de pecado. Então o homem comete esses atos, por quê? Porque ele é pecador. E o que é ser pecador? A palavra pecado no original grego, né, é a palavra amartia, que quer dizer o quê? Errar o alvo, errar
O propósito. Então, Deus estabeleceu um propósito para o homem, mas ele andou por caminhos escusos. Então, o que aconteceu? Satanás, como arqui-inimigo do Senhor, ele resolveu, não, eu vou destruir essa criatura, que é a imagem de Deus. Eu vou fazer com que ela não governe esse planeta, porque o diabo estava enciumado. Satanás, Lúcifer, ele estava extremamente enciumado, porque aquilo que ele queria ser igual a Deus, o homem já nasceu assim. Imagem e semelhança. Então eu tenho que destruir a imagem de Deus. Eu tenho que destruir. Então, agora, qual a estratégia? O que eu tenho que fazer para que o homem perca o seu poder? Muito simples. Vamos desligá-lo da autoridade dos céus, do país original. Uma vez desligado, ele perde a autoridade. E ele não pode mais governar aqui na Terra. Então, aquilo que o homem fazia, hoje ele não faz, ou não faz direito. Era comum ao homem, quer ver uma coisa? A palavra fala que o homem, ele deu nome a todos os animais. Esse animal, ele conversava com Deus sobre isso. Esse animal aqui, como é que você chamou, Adão? Olha, esse aqui tem um pescoção, acho que ele parece com a girafa. Tá bem, girafa é um bom nome. E esse outro aqui? Esse outro aqui tem um nariz enorme, parece uma tromba. Eu vou chamar ele de elefante. Aí, elefante, que bom, um ótimo nome. E assim era a comunhão do homem com o Senhor. E daí ele tinha autoridade. O homem, ele falava às plantas. Tem gente que planta, faz plantinha lá, bota no vasinho e conversa com as plantas. Eu conheço pessoas, conheço professores que fazem isso. O homem estava acostumado a falar às plantas. Igual Jesus. Jesus não falava também com as plantas? Falava ou não? Falava, né? Vamos lá. Não deu fruto? Morra. E a planta morreu. Então o homem falava às plantas. O homem dizia às terras, aos montes. O homem falava às águas. O homem falava ao vento, aos maremotos, às ondas, para colocar tudo em ordem. Então, e falar com os animais era a coisa mais comum que havia. Tanto que Eva falou naturalmente com a serpente. Por quê? Isso era normal para ela. E depois que o homem se desligou dos céus, da autoridade dos céus, o que aconteceu com ele? Primeira coisa, ele perdeu a presença de Deus. E, consequentemente, perdeu a autoridade, a fonte da autoridade. A palavra pai, do original hebraico, Abba, quer dizer o quê? Fonte. Então o homem se desligou do pai, da fonte de autoridade. E ele passou a funcionar mal. A primeira coisa que aconteceu, ele perdeu esse domínio, ele perdeu esse controle. Ele agora, ele não sabe, pela palavra de Deus, ele tinha respaldo para governar a terra, mas ele não tinha autoridade. O único ser autorizado para dominar esse planeta é o homem, macho e fêmea. Então essa autoridade foi concedida ao homem ser macho e fêmea, homem e mulher, tá? Então isso, quando o homem pecou, ou seja, errou o alvo, perdeu o propósito. Qual era o propósito de Deus? Estabelecer aqui na terra uma colônia dos céus. Aquilo que Jesus orou, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma como ela é feita nos céus. Então o homem, ele errou o propósito, passou a governar para si. Ele foi seduzido da seguinte forma: olha, come essa fruta aí, porque se você comer essa fruta, você vai ser igual a Deus. Não vai precisar ser
da presença de Deus, da opinião de Deus para dizer o que é certo, o que é errado. A tua própria consciência, a tua mente vai discernir o que é o certo, o que é errado. Você não precisa de Deus para isso, você vai ser igual a Deus. E a mulher viu que era boa, o homem também, e resolveram comer. E se desligaram, criaram um governo para si. Satanás não está autorizado a exercer autoridade aqui na terra, a dominar aqui na terra, bem como nenhum demônio e nenhum anjo. Por isso que os anjos não podem pregar a palavra de Deus aqui. Isso está restrito ao homem. O homem pode trazer palavra, porque ao homem foi dada essa autoridade. Então, o homem, ele detém essa autoridade por lei, porque tudo que Deus fala vira lei, tudo que o rei diz vira lei. Então essa é uma lei estabelecida por Deus. Façamos o homem que ele tenha domínio, não que os anjos. Então o motivo pelo qual o Senhor fez o homem à sua própria imagem e segundo a sua semelhança é para que ele exercesse domínio, trouxesse o governo dos céus até aqui a terra. Satanás viu aquilo, ele viu o homem semelhante a Deus, a imagem e semelhança, e falou: vou destruir isso aí, eu vou acabar com isso. Então aquele propósito de Deus que foi estabelecido, ele foi anuviado, ou seja, o homem se desviou daquele propósito. Essa é a noção de pecado, você agir para o seu próprio governo. Por que Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus? Para que ele tivesse domínio sobre tudo que se move aqui nessa terra. Tudo. Por quê? Por causa dos seus inimigos. Para que eles não exercessem domínio sobre essa terra. Olha só. O diabo se rebelou contra os céus, contra Deus. Aí Deus resolve criar o homem para exercer domínio. E Satanás vem cheio de graça, cheio de ideia para tentar também exercer domínio aqui. Então o Senhor falou: vamos criar um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio. Por que Deus estabeleceu assim? Por causa dos seus adversários. Acredita nisso? Se não acredita, então vamos lá. Salmo capítulo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Da boca dos pequeninos e daqueles que mamam, suscitaste força. Por quê? Por causa dos teus adversários. Leia, está na Bíblia. Tá? Salmos capítulo 8, versículo 1 e 2. Então, por causa dos seus adversários, é que Deus estabeleceu o homem aqui na terra para exercer a autoridade. Então, o propósito original de Deus para o homem aqui na terra é trazer a sua colônia, trazer os céus, o governo dos céus, o reino dele até aqui na terra. E estabelecer aqui uma colônia, fazer aqui uma boa colonização. Os países no planeta, na Terra, eles não têm uma boa experiência sobre colonização. Os países colonizadores não exerceram uma boa colonização. Por exemplo, Portugal despojou o Brasil. Portugal ele retirou muito da riqueza aqui, do ouro, das coisas que tinham aqui, da riqueza. Por quê? Não foi uma boa colonização. E assim em outros países, Espanha, Inglaterra. Por isso que os países buscam independência dos colonizadores. Por quê? Não exerceram uma boa colonização. Mas os céus, ele almeja estabelecer aqui o seu governo, fazer da terra colônia dos céus.
exercer aqui uma boa colonização, estabelecer aqui o reino de Deus. Então, o homem é esse ser único, autorizado por Deus a exercer o domínio aqui nesse planeta, a influenciar esse planeta. Com o quê? Com o governo dos céus, com a cultura dos céus, com as leis dos céus, com a economia dos céus. Os céus têm uma economia, né? E a economia é a riqueza, a economia da riqueza compartilhada. Deus compartilha a sua riqueza com os seus cidadãos, que são seus filhos. E isso em tudo, né? A sua riqueza, seus atributos, né? Seu caráter, né? Ou seja, Deus é verdadeiro, seus filhos são verdadeiros. Deus é fiel, seus filhos precisam manifestar sua fidelidade. Deus é justo, sede justos como eu sou justo. Então, as riquezas, os valores dos céus são compartilhados. Isso é a economia dos céus, né? E isso inclui também até a sua subsistência. Adão, ele não recebeu posse de nada. Aliás, o Senhor até determinou isso aí, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo inteiro e os que nele habitam. Então, tudo nessa terra, inclusive o homem, pertence ao Senhor. Se Deus falou, virou lei. O homem não pode mudar isso aí. O homem não pode querer ser dono desse planeta, ou de alguma coisa nesse planeta. Quando ele começa a querer ser dono, ele funciona mal. Ele vai contra uma lei estabelecida por Deus. Ele fica doente, fica deprimido. A sua mente fica pensando no seu dinheiro que está lá fora estacionado, né? 200 mil reais estacionado lá fora. Será que alguém vai arriscar esse dinheiro? Então ele funciona mal. Então, o homem não foi feito para ter posse aqui na terra. Deus não entregou a Adão nenhum título de propriedade. Deus entregou domínio, ser dominador, ser um governante, né? Reger essa terra. Então, isso foi dado ao homem, não o exercer, não o ter posse, né? Então, o papel do homem, o propósito do homem, ao ser mandado aqui para a terra, era trazer o reino dos céus. E o homem é único, né, nessa função, né? E a questão principal nesse desempenho dessa função está em quê? Em o homem estar ligado aos céus, né? Já querendo abrir um parênteses aí, né? O homem, quando errou o alvo, se desligou dos céus, perdeu sua autoridade. Então ele tentava exercer a mesma autoridade, mas não conseguia mais. Por isso que Jesus teve que vir. Para isso Cristo se manifestou. Destruir as obras de Satanás. Quais são as obras de Satanás? Tudo aquilo que ele faz para tirar o homem do propósito de Deus, né? Então, por isso que Jesus falou, olha, vamos sair daqui e vamos pregar o reino a outras cidades. Lucas 4,43. Por quê? Porque esse é um motivo pelo qual eu fui enviado. Olha só. Já viu esse texto? Já tinha visto já esse texto? Né? O próprio Jesus declarando por que ele foi enviado. Jesus não foi enviado aqui para salvar os pecadores, para dar um exemplo de amor, para ir para a cruz. Ele mesmo fala, eu vim aqui para estabelecer o reino. Então, quando lê a palavra, lê com cuidado. Bastante cuidado. Então, o próprio Senhor, ele veio aqui para quê? Para reconectar o homem aos céus, a Deus, né? E por isso é que ele teve que se fazer homem. Então, quando
os discípulos viram Jesus falando às plantas, Jesus falando para os animais, para as águas, né, para os mares, para as ondas, para o vento, falando para a planta, morra agora, e a planta morreu, né, falando para as doenças, sai daqui, vai embora, falando para os demônios. Né? A palavra fala que os discípulos não ficaram maravilhados por causa dos milagres em si, mas eles ficaram maravilhados pelo fato de Deus ter dado tal autoridade ao homem. É isso que está na palavra. Vamos ler a palavra de Deus com cuidado. Então os homens se maravilharam não pelos sinais em si, mas pelo fato de Deus ter dado autoridade a um homem, ou seja, eles eram homens, e eles pensaram, Adão voltou, Adão está de volta. Então essa foi a grande maravilha. O velho Adão morreu, mas o novo Adão está trazendo toda a autoridade do céu. Por isso que no final ele fala, toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Jesus já tinha essa autoridade? Que pergunta, hein? Jesus tinha toda a autoridade no céu, como Deus. Mas na terra, somente ao homem foi dada essa autoridade. Por isso que Jesus teve que se fazer homem, para vir aqui à terra e exercer, padecer, aprender como homem, passar pelas limitações como homem. Por isso que Jesus, ele amava tanto um apelido que deram para ele, Filho do Homem. Os demônios sempre tentavam tirar isso aí dele. Não, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus sempre falava, Filho do Homem. Por quê? Isso o identificava com a palavra de Deus que dizia, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, que ele tenha domínio. O Filho do Homem. Então, o fato de Deus ter um corpo trouxe toda a autoridade nos céus e na terra. A terra agora tinha uma autoridade de volta, a autoridade dos céus através de Jesus Cristo. Por isso é que Jesus tem um corpo, que somos nós, a igreja. Por isso que o corpo é tão importante, porque essa autoridade foi dada a quem? A um ser que é feito de corpo e espírito. Assim, volte à terra, o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Então, o homem, essa alma vivente, né, esse ser, ele tem espírito e corpo. E a esse ser foi dada a autoridade de governar aqui. Por isso é que os demônios buscam tanto um corpo. Porque aí eles não, sem um corpo, eles não podem exercer influência aqui na Terra. Então, quando Jesus veio, foi para quê? Para religar você aos céus, para que você tivesse de volta essa autoridade. Então, o único ser autorizado, né, estabelecido por Deus para exercer governo, domínio, regência aqui nessa terra é o homem, um único ser. E Satanás tem esse domínio aqui, né? Olha, a palavra fala, né, que Satanás é o príncipe deste mundo. Que Satanás ele governa nas trevas, é o príncipe das trevas. Mas, ou seja, o que são trevas? Interessante que no grego a palavra treva é a mesma palavra utilizada para ignorância. Então quer dizer que
Satanás governa na tua ignorância. Quanto menos você sabe, mais fácil de Satanás governar. Então, Eva, ela foi feita à imagem de Deus, mas ela se esqueceu. Adão, Eva, se esqueceram de que eles foram feitos à imagem e semelhança. Então, Satanás ele vai exatamente tentar burlar, tentar te tirar o quê? A sua identidade. Fazer você ser ignorante com relação à sua identidade. Por isso que é tão importante você conhecer a identidade, a sua identidade. Por isso que nós estamos falando aqui é sobre identidade no reino. O que é a sua identidade? É aquilo para o qual você foi feito. Então a sua identidade está diretamente ligada ao propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Tá? Então, a palavra fala que o príncipe deste mundo já está julgado, né, que ele é o príncipe das trevas. Né? E o que é um príncipe? Príncipe é um título que é auferido aos filhos de um rei. Então, quando num reino funciona dessa forma, por isso que a gente precisa estudar o reino, porque Satanás ele governa na ignorância. Nós precisamos estudar sobre o reino, sobre o reino de Deus. Como é que funciona um reino? Como é que funcionam as leis num reino? Nós vivemos uma democracia e isso, olha, é um baita de atraso no conhecimento de reino, porque a Bíblia ela fala de 3 temas: de um rei, de um reino e de uma família real. Agora, quando você tenta impor pensamento democrático num livro que foi estabelecido para entendimento de reis, de reino, aí você fica confuso e não entende nada da Bíblia. Mas quando você parar para entender, parar para isso aí, ler a palavra, estudar a palavra sob a ótica de... a Bíblia é um livro que fala de um rei, de um reino e de uma família real. Então, o que é um rei? O rei é aquele que é soberano sobre todo o território de um reino. Rei é aquele que governa sobre aquele território, que rege, que impõe o seu pensamento, a sua vontade naquele território. O que é um reino? É a influência soberana de um rei, impactando um território e regendo este lugar. Que mais? O reino é o impacto do governo de um rei através de seus desejos, intenções, objetivos sobre um território ou domínio. Que mais? Bom, reino é a influência de um rei sobre as pessoas e sobre a terra ou o domínio. Só isso? Que mais? Então, o reino é um território dirigido por um rei, onde esteja a sua estrutura de governo, de forma a impactar esse território. Que mais? Bom, o reino é um governo liderado por um rei, impactando um território. Em suma, o que é um governo? O que é um reino? Então, um reino é a regência soberana e influência do governo de um rei sobre seu território ou seu domínio, impactando com seus desejos, suas intenções e o seu propósito. Isso é um reino. E a família real? Bom, a família real são seus filhos. Então, todo rei que tem filhos, quando os filhos nascem, eles já nascem príncipes. Eles não são votados príncipes. Eles já nascem
príncipes. Isso é identidade. Então, por isso que é necessário, por isso que a igreja ela precisa estudar essas coisas, ela precisa entender o seu papel aqui na terra. A igreja, como corpo de Cristo, precisa entender por que ela é corpo, qual a autoridade que ela recebe vinda disso aí, né? Conhecendo, sabendo a sua identidade, que ela é corpo. A função da igreja precisa ser repensada, não é para fazer reuniões religiosas, reuniões, né, ortodoxamente padronizadas, né? Então, o papel da igreja é treinar os seus membros a quê? A trazer o reino dos céus aqui para a terra. Então, esse é o papel da igreja, ser corpo, influenciar aqui na terra, não querer sair daqui, não querer orar a Deus, Senhor, tira-nos daqui, arrebata-nos, arrebatamento, venha logo, Senhor. Não. A gente quase que ouve Jesus falar, não, Pai, não ouça as suas orações, não os tire desse mundo. João 17. Bem contrário ao que muito cristão ora, não é mesmo? Então, o que acontece aos príncipes? O príncipe, ele não domina nada. O príncipe não manda nada. O príncipe é filho, mas não manda nada. Ele, quando nasce, ele já é retirado da mãe e é entregue a um tutor, que vai ensiná-lo a como comer como rei, como andar como rei, como pensar como rei, como dormir como rei, como se levantar, como ter atitude como de rei. Então o tutor está ali para isso, para transformar o príncipe em imagem do rei. Mas ele só vai reinar quando? Se o rei morrer. Então o que acontece, né? Um príncipe, né? Que é a palavra príncipe, né? Quer dizer o quê? Primeiro na herança, primeiro na sucessão. Então o príncipe é primeiro, principal, primeiro na sucessão do reino, né? Mas e se o rei demorar a morrer? Eu fico pensando o príncipe Charles. O príncipe Charles, coitado, né? As pessoas já nem pensam mais no príncipe Charles como sucessor da rainha Elizabeth, porque aquela mulher não morre, né? E o gene da família, né? A avó dele também morreu com mais de 100 anos. Então as pessoas já sabem que quem vai suceder não será o príncipe Charles, né? Por quê? A velha, ela vive muito, né? Mas, ou seja, um príncipe, ele só vai dominar depois da morte do rei ou da rainha, né? Mas e se o rei quiser que o príncipe vire rei? Então o que ele tem que fazer? Nós conhecemos essa história, nós brasileiros sabemos muito bem o que acontece. É simples, o rei tem que pegar seu filho e enviar para um território distante, e lá ele vai estabelecer o seu reino de onde ele saiu, estabelecer lá a cultura do seu reino, estabelecer lá o governo do seu reino, as leis, os valores, a moral. Se o governo lá, às 4 da tarde, toma um chá, eles vão tomar o chá da tarde também, às 4 da tarde. Se lá no reino principal, as pessoas compram sorvete sem precisar ter um atendente, né? Pegam o sorvete, depositam lá, isso é cultura. Então lá na terra onde está sendo estabelecido o reino, também vai ser estabelecida essa cultura, tá? Então, por isso que nós precisamos entender como é que funciona um reino, para entender o que a palavra de Deus fala sobre reino.
O que Jesus pregou, né, o tempo todo? Jesus não pregou morte, falou de morte somente aos seus discípulos, de forma muito íntima, umas 2, 3 ou 4 vezes. Amor. Jesus pregava o amor. Não. Pelo contrário, ele falou, olha, eu vim aqui para trazer espada, trazer guerra. É pai contra filho, filho contra pai, mãe contra nora, nora contra a sogra. Né? E assim, né? Mas Jesus falou de amor? Falou. Umas 2 ou 3 vezes, lá em Mateus 22, se eu não me engano, né, que fala sobre o primeiro grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, e amarás o teu próximo. Tem outra hora que ele fala, se alguém amar a pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, não pode ser cidadão dos céus. Né? Então, voltando, né, a função do príncipe é trazer a cultura, o governo, do seu país natal para onde está sendo estabelecido a colônia desse reino. Então essa é a função da igreja, essa é a função do príncipe. Então como nós sabemos que o rei dos céus não vai morrer nunca, glória a Deus por isso, então o que ele fez? Ele enviou seus filhos a esse território distante para estabelecer o seu reino aqui. E a esses filhos, que eram príncipes, ele deu autoridade. Agora ele pode mandar. Agora ele não é mais príncipe. Se ele voltar lá para o país de origem, vai voltar a ser príncipe. Não vai mandar nada. Mas se ele viver aqui, ter conhecimento do funcionamento, do propósito, da sua identidade, aí sim ele vai deixar de ser príncipe para ser rei e sacerdote. Apocalipse 1, 6, 5, versículo 10, é só checar. Então, reinarão em vida. Não reinarão após a morte, não. Após a morte acabou, voltar a ser príncipe. Mas reinarão em vida, trazendo os céus a essa terra. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade. A sua identidade é de suma significância aqui na Terra. Então, quando você conhece você sabe que você veio dos céus, veio do Senhor, sabe que você é filho, é príncipe, que você tem a imagem e semelhança do Rei, né? Que Deus estabeleceu em você as suas características, a sua essência, colocou dentro de você a sua natureza, né? Instalou em você a sua substância, fez você a sua imagem, né? Trouxe de si para você a sua essência. Então você passa, né, a funcionar como Deus. E como é que Deus funciona? Deus funciona pela fé. Por isso que os poderes dos céus são ativados pela fé. Sem fé é impossível fazer negócios com Deus. Sem fé é impossível se fazer negócios com Deus. E olha, quando a gente fala de negócio, a gente está falando de tudo que envolve, tudo que se move na terra. Tudo, são negócios mesmo, é todo envolvimento. Eu já vi cristãos dizendo que você precisa se afastar da terra, que você precisa se afastar dos homens, que você tem que entrar numa de ermitão, né, de eremita. Olha, né, esse isolamento é brincadeira. Então, é aquilo que Jesus falou, não os tire desse mundo. Não os tire. Venha o teu reino, que eles tragam o teu reino. Então, isso é de suma importância, você conhecer a sua identidade, você conhecer o propósito de Deus, né? Você saber que você funciona da mesma forma que Deus funciona. Você funciona pela fé, do mesmo jeito que Deus. Sem fé não dá para se fazer negócios com Deus. Por isso é que o justo viverá por sua fé. Você foi desenhado para funcionar assim, para viver assim, para andar assim, para pensar assim, para sonhar desse jeito, para falar
o que você crê. Falar como Deus falou. Deus viu a terra sem forma e sem conteúdo. E a primeira coisa que ele falou foi: haja luz, e houve luz. Isso é fé. Tá? Então, a fé é crer naquilo que você sabe, é falar aquilo que você crê, até que você veja aquilo que você está dizendo. Isso é fé, é fé. Por isso que você precisa estudar a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, a própria palavra fala, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Né? Por quê? Porque é ali que você começa a aprender, a receber conhecimento, a entender, a ter sabedoria sobre o propósito de Deus, como aplicá-lo. Então você precisa aprender, precisa estudar, precisa ler a palavra de Deus à luz do reino. Só assim você vai crescer em fé. Nós fomos chamados para quê? Nós fomos chamados para impactar a cidade, o estado, a nação. É por isso que nós estamos aqui nesse planeta. Onde pisar a planta dos nossos pés é para nós influenciarmos, não nos afastarmos. Então, se você vai para a faculdade, é para influenciar ali, com a cultura dos céus, com as leis dos céus. Se você vai para um trabalho, é para influenciar ali. Onde pisar a planta dos seus pés, é para influenciar com a cultura, com a glória de Deus. Então, vá sim, vá para a rádio, vá para a mídia social, né? Vá e mude a cidade com o quê? Um reino dos céus. Faça grandes pronunciamentos, tudo para a glória de Deus. Com certeza você será muito vitorioso nesse trabalho, porque isso é o trabalho dos céus, que dignifica qualquer filho de Deus. Então, o teu trabalho é global. O teu trabalho ele não é local, ele é global. Ele influencia muitos. Então, se o teu trabalho vai trazer benefícios somente para você, duvide que isso seja propósito de Deus. Porque o propósito de Deus influencia muitas pessoas. Traz benefícios dos céus. E o céu não é mesquinho para trazer benefício para um só. Ele traz para muitos mesmo. Tá? Então, o reino de Deus ele vem para impactar o mundo. O mundo. Impactar o mundo. Que mundo? Jesus ele falou, olha, assim saberão que está chegando o fim, quando o reino for pregado em todo o mundo. Que mundo? O mundo dos negócios, o mundo dos artistas, o mundo do entretenimento, o mundo dos esportes, o mundo da medicina, o mundo das artes, o mundo da economia, o mundo da tecnologia. Então, quando este evangelho for pregado a todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Tá? Então, esse é o propósito. Então, o que cabe a você? Cabe a descobrir qual é o propósito, a sua identidade, o que Deus depositou dentro de você como riqueza, e não enterrar essa riqueza não, negociar com essa riqueza, se envolver com todos que estão ao redor precisando dessa sua riqueza, desse valor, dessa solução que você traz dos céus até aqui à terra. Então, vá e governe com o seu dom.